Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos hoje para mais uma dessas lives que a gente está fazendo para tratar desses assuntos no momento. Vamos ter hoje a participação do meu amigo e do professor. Ele já solicitou aqui o acesso. Pronto. Esse aqui é o meu amigo de longa data, Dante Ponte, professor doutor da Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito pela UFPE, além de advogado, membro da Academia de Ciências do Piauí e Academia Parnaibana de Letras. É uma das maiores autoridades que eu conheço nesse assunto de direito do consumidor, além de, como eu já disse, um amigo de longa data, né? Eu e o Dante, a gente se conhece há quase 20 anos, quando iniciamos a Faculdade de Direito juntos aqui na Federal do Piauí, pela Faculdade de Pernambuco. E desde o primeiro momento a gente já teve uma proximidade muito grande e ficamos assim até o final da faculdade. Atualmente a gente se vê basicamente por essas redes sociais, salvo acho que há uns 2 anos atrás, né, que a gente se encontrou em Jericoacoara. Não é isso? Exatamente, foi já 2016, 4 anos já. 4 anos já, passa rápido demais. Pronto, meu amigo. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que chegou aqui. Eu vou dar só rapidamente boa tarde para o pessoal que entrou. Adriano, desculpa. Ana Brenda, Ana Luísa, Ícaro, professor Pedrita, Felipe Gondini, Ana Luísa, todos que entraram aí, sejam bem-vindos. Acompanhem nossa live, que ela promete ser bastante interessante, o tema é bastante interessante. Eu vou deixar agora a Dante falar alguma coisa, se apresentar e dar boas-vindas a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel, tá me ouvindo bem aí? Deixa eu só fazer agora uma correção. A professora Ademaria acabou de me ajudar aqui, porque como o nome estava todo completo, eu não sabia como é que iria. Professora Ademaria, muito bem-vinda, professora. Bom, inicialmente, Daniel, quero agradecer pelo convite de estar aqui participando dessa live. Sempre bom a gente se reencontrar. Como você falou, uma amizade que vem de longas datas, né? Quase 20 anos. Começou em 2001, lá na UFPB, onde eu residi, lá em João Pessoa, né? De 2001 a 2008. Bons tempos aqueles, né? E é um dia especial hoje, né? Afinal de contas, é o aniversário do nosso amigo Daniel Rocha. Quero, de antemão, já lhe parabenizar aqui, dizer muitos anos, muitas felicidades, tudo de bom. Completando agora 50 e... Não, brincadeira, você não pode soltar aí. Rapaz novo desse. Já fiz os 23. 23 já, né? Pois é, então, e hoje também é o Dia Internacional da Educação, então é um dia excelente para a gente discutir temas tão relevantes, né, como os temas do direito do consumidor, que estão na ordem do dia. Então, te agradecer demais pelo convite e compartilhar esse momento. E deixa eu só dizer que mais um dia que é hoje, segundo minha mãe mandou hoje a informação que hoje também é o dia do sorriso. Eu não sabia disso não, mas hoje também é o dia do sorriso. Então, dia do seu aniversário, Dia Internacional da Educação e Dia do Sorriso. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado a todo mundo. Bem, hoje o nosso tema ele é gostoso de tratar, porque se trata de um tema que afeta a todos, advogados, professores, médicos, porque todos nós somos consumidores, né? E nesse momento de pandemia, de coronavírus, uma situação totalmente atípica, a gente está vivenciando situações que a gente nunca tinha visto na prática, né? E está tendo que tratar o direito na sua máxima profundidade, utilizando todos os princípios que existem. E o consumidor, como é uma parte de hipossuficiência nessa relação de consumo, precisa ter a máxima proteção. Só que, nesse momento, infelizmente, apesar de a grande maioria da população estar sofrendo os efeitos negativos dessa pandemia, infelizmente, alguns empresários acabam se valendo dessa situação para se beneficiar e, em compensação, trazer alguns prejuízos para os consumidores. E o governo, nesse intervalo, nesse terreno aí, resolveu editar algumas medidas provisórias que protege um pouquinho o consumidor, mas que tem a natureza
e o objetivo mais claro de proteção realmente do empresário, não é isso, né? Exatamente. Então, eu quero inaugurar aqui a nossa live com duas reflexões iniciais acerca disso que você acabou de comentar, né? A primeira, que eu acho que esse momento ímpar que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, nós temos que tirar algo positivo, né? Eu espero que uma lição seja retirada desse momento que nós estamos passando na relação entre o consumidor e o fornecedor. É que as empresas precisam se dar conta de quanto o consumidor é importante. Então, é preciso que a gente tenha em mente que sem o consumidor, essa relação, ela não vai ser uma relação exitosa. Então, a gente vê muitos comentários assim, o consumidor é muito maltratado, apesar da nossa legislação, que é excelente, muito moderna, mas o consumidor ainda é muito maltratado, e espero que fique essa lição presas, para que elas se deem conta que sem o consumidor, elas não sobrevivem. E a outra reflexão inicial que eu quero inaugurar aqui na nossa live é a seguinte, é que nesse momento nós estamos vivendo um momento que a gente chama de hipervulnerabilidade situacional. É um conceito básico, mas eu sei que tem pessoas que não são do direito, inclusive que estão assistindo a live, tem juristas, advogados, mandar um abraço aqui para o doutor João Paulo, vi que ele entrou agora há pouco, meus alunos do mestrado, meus alunos da graduação, em nome do Ícaro, da Ana Luísa, já vi que estão todos aqui presentes. Então, essa hipervulnerabilidade situacional significa o seguinte, significa que em algumas condições, como, por exemplo, situações catastróficas, como é o caso, por exemplo, do rompimento da barragem de Mariana, e aqui no caso da pandemia do coronavírus, há uma vulnerabilidade agravada do consumidor, uma vulnerabilidade potencializada, que é o que a gente chama também de dupla vulnerabilidade. Então, é preciso que, ao julgar relações de consumo, e até no acordo entre as partes mesmo, fornecedor e consumidor, isso seja levado em conta. Essa vulnerabilidade agravada, ou seja, o consumidor ele está numa condição mais fragilizada ainda. Então, isso deve ser levado em conta nas situações envolvendo relações de consumo, que são algumas dessas que a gente vai discutir hoje aqui, como, por exemplo, a contratação dos serviços de prestação turística, né? A contratação dos serviços de prestação de eventos culturais, elevação abusiva de preço, enfim, todas essas questões, essa hipervulnerabilidade situacional, que inclusive o professor Adalberto Pascoaloto, que é meu orientador no pós-doutorado, que eu estou concluindo agora, lá no Rio Grande do Sul, ele tem um artigo na Revista de Direito do Consumidor, que é uma das revistas mais respeitadas no assunto, que trata desse tema, porque enquanto a doutrina tradicional trabalha o conceito de hipervulnerabilidade como hipervulnerabilidade de alguns sujeitos, o idoso, a criança, o analfabeto, etc., mas também algumas situações revelam uma situação de fragilidade agravada, como é o caso da pandemia do Covid-19. É verdade, é verdade. E é como ontem na minha live eu já falei, inclusive você me lembrou o nome do professor Tiago Loyola, essa situação ela é bastante peculiar, porque cada caso vai ser extremamente peculiar. Todo mundo, como o professor Tiago falou, todo mundo está na mesma tempestade. Só que alguns estão com barco, alguns estão com a canoa, outros estão com iate. Então, o julgador, quando essas situações forem levadas para o judiciário, que certamente irão, também porque no nosso sistema processual a questão extrajudicial ainda é bem minimizada, então muitos desses casos vão ser levados para o judiciário. Aí o julgador vai ter que ter um cuidado muito maior, porque são situações peculiares que vão ter que ser analisadas caso a caso. Vai ter casos que o consumidor tem razão, assim como vai ter casos que o fornecedor vai ter razão. Porque a gente também tem que reconhecer que alguns consumidores, se valendo da condição de hipossuficiente estabelecida na legislação, também tentam tirar vantagem disso. Aqueles consumidores de maior capacidade financeira, principalmente. Então, é uma situação bastante peculiar, eu sempre falo isso como advogado, que a gente, nem toda causa vai ter o resultado similar referente à mesma situação. Alguns vão ter um resultado favorável, outros desfavorável. Um favorável ao consumidor, outro ao fornecedor. Então, nesse cenário, a gente vai ter que aplicar o direito de uma maneira muito mais abrangente. Exatamente. Eu sempre digo nas minhas aulas, né, que o Código de Defesa do Consumidor, ele não pode ser considerado o código de penúria do fornecedor.
Então, o artigo 4º do CDC estabelece que deve haver uma harmonização nas relações de consumo e um dever de cooperação das partes. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise mundial, é essencial vislumbrar esse princípio, que está lá no artigo 4º do CDC. Agora, outra questão relevante, e a gente já antecipando a questão das medidas provisórias, que é um assunto que muita gente vem me perguntando, né, sobre a questão das medidas provisórias que vêm sendo editadas, a gente tem que também ter em mente, como reflexão inicial ainda, que o CDC é uma norma de eficácia supralegal. O que significa isso? Quer dizer que naquela ideia da pirâmide atribuída a Kelsey, o CDC, ele está abaixo da Constituição, mas ele está acima das demais leis ordinárias. Então, isso tem que ser levado em conta também nos acordos e nos futuros julgamentos. Então, eu estava acompanhando esses dias numa live do professor Risato Nunes, que é desembargador lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos maiores autores de direito do consumidor do Brasil, e ele falou que, não obstante essas medidas provisórias tenham sido editadas, ele já recebeu reclamações, inclusive de amigos ou de vários casos que ele já se deparou, que, apesar das MPs estarem excluindo a possibilidade de multa, algumas empresas estão cobrando multa em virtude do cancelamento dos contratos. Então, isso não pode ocorrer, porque o CDC deve prevalecer. Então, essa é outra reflexão inicial que tem que ser levada em conta. É como eu disse, são várias questões peculiares que, inclusive, a maioria da população age, inclusive, por desconhecimento. Alguns por má fé, a gente tem que reconhecer, mas outros tantos por desconhecimento. Eu cito também um dos temas que a gente vai citar, a questão da mensalidade escolar, que o entendimento, aplicando a lei de diretrizes e bases, é que não deveria haver o pagamento das mensalidades da educação infantil, porque a educação infantil não tem a possibilidade de fazer o ensino à distância, né? Então, a orientação seria que deveria haver uma suspensão do contrato. Não é uma medida que eu oriento. Para todo mundo que eu oriento, eu digo que, se puder continuar pagando, pague até mesmo para preservar a escola. Mas, enfim, a legislação dá esse amparo ao pai que quiser suspender, fazer essa suspensão sem nenhuma multa. Agora, as escolas, algumas por desconhecimento jurídico, outras por má fé, estão continuando cobrando e sem nenhuma abertura para o pai para negociação. Então, em todas essas situações, o que eu sempre digo, o que eu tenho mais dito nessas conversas, nesses vídeos que eu tenho feito sobre a pandemia, é que deve prevalecer o bom senso. Deve prevalecer o bom senso e a boa-fé. Agora é o momento de haver a boa-fé contratual com o máximo de afinco, porque você pode estar perdendo um pouco, mas você vai estar ajudando o próximo a se manter. E, por via de consequência, você vai ter um resultado positivo também. Então, nesse momento, eu acho que tem que ter um bom senso. Se há a necessidade do cancelamento de algum contrato, antes de qualquer coisa, eu sugiro que entre em contato com a outra parte para tentar chegar a um acordo, antes de pensar em levar para o judiciário. Exatamente. Inclusive, essa vem sendo as orientações dos PROCONs que eu venho acompanhando, né? Inclusive aqui o PROCON de Teresina, o PROCON estadual, e os PROCONs em outros estados que eu venho acompanhando também, vem sendo essa orientação. Cautela, cuidado, e vamos esperar, aguardar um pouco, né? Tentar renegociar, observar o bom senso, a boa-fé objetiva, que é esse dever de lealdade, esse dever de confiança que deve haver entre as partes na relação jurídica de consumo, e sempre pautar essa relação com muita confiança, sempre buscar o acordo, porque esse é um momento novo, né? Inclusive é até difícil é um desafio para a gente aqui, Daniel, fazer essa live, porque as orientações jurídicas que a gente vai passar, a gente ainda está aprendendo, né? Então, é desafiador, por isso que, mais uma vez, eu lhe agradeço o convite para a gente pensar aqui, refletir. Essa é a ideia da live, né? Não é trazer nenhuma consideração aqui perentória, definitiva, é refletir sobre esses temas atuais, né? Então, que estão na ordem do dia, a gente precisa pensar, né? E passar essas reflexões, né? Acho que esse, inclusive, é um dos nossos deveres aí, enquanto atuantes aqui na seara jurídica, enquanto docentes, enfim. Acho que essa é a ideia principal. Afinal de contas, a gente está com esse tempo livre. Eu estava assistindo uma live hoje mais cedo também, aí um desembargador lá do TJ São Paulo, ele comentou, que ele disse, eu levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar do trabalho. Nesse tempo agora eu consigo fazer 4 lives. Então, a ideia é aproveitar esse tempo, né, para algo produtivo, né? Essa é a ideia
que eu sempre estou passando para os meus alunos, para os meus seguidores aqui no Instagram. Então, é isso aí. É como você está dizendo, nesse período de isolamento, em que eu estou trabalhando em casa, eu vim aqui no escritório hoje, só porque aqui é um pouquinho mais tranquilo para fazer a live, mas eu estou trabalhando todos os dias, o dia todo em casa. E nesse intervalo a gente está pensando em alternativas para se movimentar, para continuar na atividade, assim como procurando ajudar da melhor forma possível. Eu comecei a acompanhar em outras redes sociais, essas questões de live, várias questões jurídicas sendo levantadas, e eu achei bastante interessante, porque isso a gente vai disseminar para a população de modo geral, para a sociedade, questões de extrema relevância e que todo mundo está angustiado nesse momento. Diuturnamente, as pessoas entram em contato trazendo situações que são totalmente fora da realidade normal do nosso cenário, né? Então, isso me instigou a dar início a essa série de lives, e hoje eu estou com o prazer de tratar um assunto extremamente bacana com você, meu amigo. Então, eu acho que agora a gente já pode começar efetivamente aos assuntos, né? Antes disso, deixa eu só dar alguns valores aqui para a gente poder voltar. Primeiramente, a minha mãe acabou de entrar aqui, Dona Maria Aparecida, que é um homem demais, acabou de entrar. Um abraço, Dona Aparecida. Carlos Mendes, Elis Filho, Rocha Furtado, Adriana, minha esposa entrou aqui também, Ana Cláudia. Oi, meu amor, daqui a pouco eu chego em casa. Manuel, Clarissa, Mileno, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. E quiser dar um alô para alguém aí também. Isso, eu vi que entrou agora aqui, mandar um abraço para a doutora Hanna Brenda, o Rocha Furtado, você citou, meu colega de trabalho, Gabriel, grande abraço. Carlos acabou de entrar aqui, me orientando do mestrado na Universidade Federal do Piauí. Então, nós estamos muito bem acompanhados aqui com o pessoal que entende muito direito do consumidor, viu, Daniel? A responsabilidade aumentou. Então, nos ajude aí, nos ajude. Então, vamos lá, né? Então, acho que um dos primeiros pontos que a gente poderia tratar nesse momento é a questão da elevação dos preços, né? A gente vê, eu sou advogado de um hospital aqui em João Pessoa, que não é um consumidor pessoa física, mas nesse caso eu entendo que se enquadraria como consumidor, uma vez que os EPIs são destinados ao fim deles, né? Ele é o final da relação. Eles têm tido uma grande dificuldade na aquisição de EPIs, luvas, máscaras e etc., né? As coisas mais importantes nesse momento. E eles estão tendo dificuldade, primeiro pela escassez do mercado, e segundo pela elevação dos valores que estão sendo cobrados. Salvo engano, uma máscara custava 50 centavos e hoje é R$5, R$4. Então é uma elevação gritante. Aí a gente tem que ter o cuidado para verificar se esses aumentos são abusivos ou se não são abusivos à luz do CDC. Pois é, o professor José Augusto também acabou de dizer que a turma da Nova FAP está aqui acompanhando a live, presidente da Comissão de Direito do Consumidor na UAB, aqui do Piauí, Daniel, e mandar um abraço para todos que estão aí entrando, acompanhando. Bom, nessa questão específica, né, da elevação do preço de álcool gel, máscaras, luvas, a gente tem que observar que há uma violação, né, ao artigo 39, que é o artigo que trata lá das práticas abusivas do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 39, inciso 10, afirma que é vedado ao fornecedor, né, de produtos ou serviços elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. E é o que a gente vem observando na prática, né? Álcool gel a um preço absurdo, máscara, enfim. Então, essa prática é vedada, né? O consumidor, ele tem que estar atento, inclusive os órgãos de proteção ao consumidor, né? O consumidor tem que estar atento para fazer as denúncias, e os PROCONs, o Ministério Público tem que autuar esses estabelecimentos que estão adotando essa prática, que é uma prática abusiva. Inclusive, o próprio artigo 39, inciso 5, que também trata das práticas abusivas, ele diz que é vedado, né, ao fornecedor exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva, que é o que vem ocorrendo, né? Então, a gente sabe que numa economia de livre mercado existe a lei da oferta e da procura, mas isso não significa que pode haver um aumento abusivo de preço. Repare que são duas situações diferentes. Um é o consumidor, em tempos normais, ele decidir ir lá para Jericoacoara, que você citou aqui no início da live, e resolver se hospedar no Hotel Essenza, que é um hotel que tem muito gringo lá, viu, Daniel? Você foi uma vez lá em Jericoacoara, né? Eu já fui mais de 10.
e eu conheço bem lá, então é um hotel muito caro. Ele pode optar se hospedar lá, pagar um preço altíssimo, ou então ir para uma pousada mais simples. Quer dizer, isso aí é uma escolha do consumidor, está dentro da liberdade de escolha, que está lá no artigo 6º, inciso 2 do CDC, que é um direito básico. Diferentemente, é o caso que estamos vivenciando agora, que o fornecedor, ele não pode se aproveitar de um momento de pandemia em que as pessoas estão vivendo em um alto grau de vulnerabilidade, que é aquela ideia inicial que eu frisei aqui, né? Que é a hipervulnerabilidade situacional. Então, os fornecedores não podem se aproveitar dessa catástrofe, vamos chamar assim, para poder elevar abusivamente o preço. Isso sim é abuso de direito. É uma prática abusiva e merece ser rechaçada por violar o artigo 39, inciso 10, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu aconselho sempre que essa situação ocorrer, tem que haver a denúncia, né, para os órgãos de proteção. Inclusive, em Teresina, o PROCON de Teresina estava fazendo uma blitz, né, multando farmácias, estabelecimentos, supermercado, que estavam adotando esse tipo de prática. Inclusive, só fazer um adendo aqui, o Rafael Rabelo, é o meu sócio aqui no escritório, ele fez uma observação, ele é especialista na área de direito penal, ele tem que sempre querer vincular uma coisa a outra, né? Ele disse que o fornecedor deve ter cuidado para não praticar crime contra a economia popular, que é outra consequência, né, de um ato como esse. Isso. Além da violação ao direito do consumidor, pode configurar um crime contra a economia popular. Então, o consumidor, além da denúncia do PROCON, pode até fazer uma denúncia na própria delegacia. Isso, exatamente. É o que eu falo sempre, inclusive, nas minhas aulas, né? Infelizmente, no Brasil, não há a cultura de criação de delegacias especializadas em matérias de consumo, né? Salvo me engano, São Paulo e alguns poucos estados têm delegacias especializadas para cuidar de crimes contra as relações de consumo. Mas, isso não obstante, o consumidor pode denunciar em qualquer delegacia. Isso não retira o seu direito. Então, além de fazer a denúncia aos órgãos administrativos, muito bem observado pelo seu sócio, né, deve também fazer essa denúncia, porque isso é um crime, né, contra a economia popular, contra as relações de consumo, que inclusive tem previsão lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Um abraço aqui para o Deusinei, que está entrando aqui na live agora, meu amigo de infância, né, que é professor lá em São Paulo, inclusive ele domina o tema da publicidade, que se der tempo, né, Daniel, a gente vai tratar mais na frente aqui, o caso da publicidade que vem ocorrendo nas lives, né, hoje em dia as lives de cantores estão muito famosas, e teve um caso polêmico aí da publicidade do Gustavo Lima, viu, Deusinei, fique atento aí que já nós vamos tratar dessa temática aí, você que é o craque em matéria de publicidade. Deixa eu só fazer o registro aqui, que a doutora Ana Brenda informou que em Teresina já tem uma delegacia especializada e a Ana Luísa também disse que em São Luís do Maranhão também tem delegacia especializada. Então, graças a Deus que estão aumentando esses números. Exatamente. E com relação à limitação, Dante, o que você pode falar sobre a limitação da quantidade de produtos? Você vai no supermercado, o supermercado diz, não, você só pode levar 5 litros de álcool gel. Isso é legal ou é ilegal? Nesse caso da limitação da quantidade, né, de produtos, eu entendo que pode haver, porque como eu digo sempre também nas minhas aulas, viu, Daniel, que o direito do consumidor, ele por sua própria natureza ontológica, ele é um direito coletivo, ele deve ser encarado sob a perspectiva da coletividade. Então, nesse momento de pandemia, que é um momento diferenciado, né, um momento de catástrofe que nós estamos vivenciando, é possível que possa haver a limitação da quantidade, desde que ela seja uma limitação razoável. Por exemplo, cada pessoa entra na farmácia pode levar 2, 3 litros de álcool gel, é uma quantidade razoável, ou 40 pares de luva no máximo, né? Eu acho que é uma quantidade razoável. Ele não pode chegar lá querendo comprar o estoque inteiro, né? Por quê? Porque tem que haver essa consciência de que o direito do consumidor é um direito solidário. Ele está sempre observando a coletividade. Agora, além dessa limitação, que ela deve ser razoável, deve haver a informação por parte do consumidor. É um dos direitos que eu sempre friso, né, que é no artigo 6º, inciso 3 do CDC, existe o direito à informação do consumidor, que é um dos direitos mais desrespeitados, né? Então, é preciso que o fornecedor, a farmácia, o supermercado, etc., ele informe, né, por meio de cartazes, banners, ou até hoje em dia nas redes sociais, né, dizer, olha, tal estabelecimento, ele está vendendo apenas, né, 2 litros de álcool gel por pessoa. Então, é importante que essa informação fique clara.
o direito à informação deve ser respeitado. Aqui em João Pessoa, logo que começou essa questão de pandemia, de isolamento, de quarentena, o que mais se viu nos supermercados eram aquelas pessoas enchendo o carrinho, como se fosse acabar o mundo, e pegavam caixas e mais caixas de álcool. Aí falta o bom senso, aí falta o sentimento de solidariedade nas pessoas, né? Eles pegam tudo, acabam com todo o estoque e não se preocupam com o próximo. Aí é como você disse, nesse caso o fornecedor tem total direito de limitar, até mesmo para garantir a coletividade. Agora, deve observar principalmente essa questão da informação, né? Não custa nada fazer um cartaz, nem que seja se for uma situação, um local pequeno, faz um cartaz dizendo, olha, álcool gel limitado a 2 garrafas por pessoa. Simples. A pessoa vai pegar as 2 e vai embora. Mas essa falta de informação gera esses conflitos, porque alguns consumidores, infelizmente, não têm um grau de função adequado, né? Antes de passar para outro assunto, deixa eu só, de novo, parar aqui um pouquinho para fazer uns alôs para quem entrou. Maria Mendes, Gabriel, Simone, minha sogra, acabou de entrar aqui também. A família todinha praticamente. Sua família todinha está presente. Meu amigo Jerônimo, advogado forte no Ceará. Depois eu vou fazer uma live com ele também, viu, Jerônimo? Se prepare aí. Hamilton, grande amigo da época da faculdade. Gabriel Neto, outro amigo da época de escola. De Petrolina, Gabriel e Hamilton da época de Petrolina. Bom demais ver esse pessoal aqui nesse momento. Daniel, só em relação a esse tema, só mais um comentário que eu lembrei. Eu estava assistindo o jornal ontem e eu fui informado, pelo menos no jornal que eu estava assistindo, que essa fabricação desses EPIs, ela já está tendo uma demanda assim super abrangente. Então, é mais motivo para a gente ficar atento, né? Eu até vi que várias fábricas estão produzindo álcool gel em grande quantidade, então é mais motivo para ficarmos atentos se não há realmente essa esperteza por parte de alguns fornecedores, né, em querer cobrar um preço mais alto, tendo em vista que ele alega que é a lei da oferta e da procura, né, mas eu já expliquei que ela não cabe nesse caso, porque no caso em condições normais, em que há liberdade do consumidor, aí sim, prevalece a liberdade de escolha e a lei da oferta e da procura, mas nesse caso não. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar atento, né? Porque já que existe, já em grande quantidade, álcool gel, máscaras, então por que cobrar mais alto? Por que elevar o preço? Por que adotar essa prática abusiva? E, inclusive, uma coisa que eu questiono muito também nessa linha, é que, não, pelo menos até onde eu saiba, não teve um aumento, nenhum motivo justo capaz de acarretar esse aumento. Ou seja, olha, eu estou comprando um papel, sei lá qual é o material que isso faz, estou comprando um tecido na China e está chegando aqui 3 vezes mais caro. Então, por isso que eu estou repassando para o consumidor. Ou seja, não tem uma motivação, eu não consigo ver essa motivação capaz de justificar esse aumento de preço, né? Exatamente, essa é a ideia, porque, por exemplo, quando o barril de petróleo aumenta significativamente o preço, isso acaba impactando diretamente lá no combustível, na gasolina que você vai comprar no posto. Mas é diferente nesse caso da pandemia e do aumento elevado do álcool gel, né? E da luva, da máscara, enfim. Bom, então eu acho que passado esse ponto inicial, a gente poderia entrar agora nas questões mais delicadas, né? Que são as medidas provisórias que estão sendo editadas diuturnamente. Eu estava falando com o pessoal do escritório e todo dia eu acordo e vou para tomar meu café, faço meu exercício e entro para ver as novidades. Meu e-mail sempre recebo as leis novas. E praticamente todo dia tem uma medida provisória nova. E no outro dia tem uma decisão do STF fazendo alguma coisa, ou suspendendo, ou mudando. Enfim, mas vamos até a questão das medidas provisórias. Uma coisa que eu notei, e é comum a todas essas medidas provisórias que têm sido editadas com relação ao direito do consumidor, é que praticamente todas elas buscam primar e preservar de uma maneira mais forte o fornecedor do que o consumidor. Você chegou a notar isso também ou não? Sim, é uma crítica, né, que a gente deve observar, que, infelizmente, essas medidas provisórias parecem que têm um viés de proteção do fornecedor ao invés de proteger o consumidor. Então, há uma espécie de inversão, né, de valores, né? Inclusive, essas últimas medidas provisórias que eu venho acompanhando, que foi a medida provisória 948, né, que trata da contratação do serviço de prestação de serviços turísticos, e a medida provisória também 925, que trata dos serviços aéreos, né, eles praticamente invertem, né, a posição. E como eu disse no início, né, o CDC é uma norma de eficácia super legal, então ele deve prevalecer.
ele está acima das demais normas e abaixo da Constituição. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essas medidas provisórias estão sendo aprovadas para regular situações específicas, mas às vezes a medida provisória não é o instrumento normativo mais adequado. Por quê? Porque ele não passa por aquele rito ordinário nas casas legislativas, ele não tem aquele cuidado necessário, e por vezes até a redação, a técnica legislativa é prejudicada. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso aí. É como eu falei no início, são questões novas e que a gente está tendo que refletir juridicamente no momento. A gente não está tendo tanto tempo assim, né, para amadurecer as ideias. Isso está ocorrendo também na edição das medidas provisórias. Pois é. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho agora a questão das mensalidades. Acho que as mensalidades escolares é um dos temas mais delicados que a gente tem no momento. Logo que começou a pandemia, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 4 anos, e 2, 3 dias depois da decreto de calamidade e tudo mais, a escola deu férias para as filhas, para as minhas filhas. Deu férias de 1 mês, até aí não tem nenhum problema, né, porque iria ser suplantado em um momento posterior, mas esse estado de calamidade ele prorrogou. E as escolas não podem ser reabertas, porque existem decretos estaduais que proíbem isso, assim como o federal, se não me engano, que proíbem o retorno das aulas. E agora, o que o pai vai fazer? Porque os filhos estão em casa, não está tendo aula. A gente leva a crer que houve uma redução de custos, até mesmo porque o próprio governo ele editou algumas medidas provisórias, onde ele permitiu redução de salário do empregado, ele permitiu suspensão de contrato de trabalho. Ele não vai ter a energia, o custo de energia, ele não vai ter vários custos inerentes à atividade, ele não vai ter. Então, o custo da atividade ele foi reduzido. Então, uma consequência lógica disso, não precisaria de nenhuma intervenção, seria uma redução proporcional da mensalidade. Só que muitas escolas se seguraram, não quiseram fazer nada disso no primeiro momento, aguardaram as provocações. E aí surgiram recomendações do Ministério Público, do PROCON aqui na Paraíba, estabelecendo isso, dizendo que as escolas deveriam reduzir as mensalidades, e é um ponto que eu concordo demais, porque os custos estão sendo reduzidos. Eu, como cidadão, não falo como advogado, falo como cidadão. Como cidadão, eu entendo que não seria adequado, não seria correto a gente fazer um cancelamento das matrículas nesse momento, por mais que se trate de educação infantil. Eu acho que não se você pode financeiramente manter essa mensalidade, você não faça esse cancelamento, porque senão você pode, apesar de os custos estarem sendo reduzidos, você pode afetar o funcionamento dessas escolas, principalmente aquelas que são menores, né? E isso vai acarretar um efeito cascata, que vai acarretar demissões, ou seja, você vai trazer um malefício muito maior do que o valor que você iria pagar nesse momento. Até mesmo porque é muito provável que essas escolas irão, daqui a pouco, repor essas aulas sem ter a respectiva remuneração, né? Porque vão ter que dar as aulas todas necessárias, e se os pais já tiverem pago as 12 mensalidades do ano, eles não vão pagar mais nada. Então, você está como se estivesse antecipando a sua mensalidade. Então, a minha orientação é, continue pagando as aulas que forem possíveis para você, mas tenham cuidado. Deixa eu só aproveitar aqui uma pergunta que estão fazendo. Professor, sobre as aulas que não tem a distância. Educação física, música, laboratório. Na realidade, Natana, na minha visão, todas essas aulas teriam que ter, no mínimo, todas essas mensalidades teriam que ter, no mínimo, um desconto. Na minha percepção, o desconto seria obrigatório, porque os custos estão sendo reduzidos. Então, seria, no mínimo, uma redução de valores, de mensalidades. Com relação a isso, ela fez outra pergunta também. As escolas alegam que estão gastando mais, pagamento de férias, plataforma digital, dizem que energia e água produtos de posição de relevância. Eu não concordo. Isso aí, e mesmo que elas falem isso, elas têm que provar. Toda a questão de custo tem que ser demonstrada por uma planilha de valores, né? Não basta ela alegar. Se ela realmente comprovar que os custos se mantiveram, então ela tem uma justificativa para manter o preço. O doutor João Paulo aqui
meu sócio, meu amigo de infância, também está dizendo que um dos preceitos da educação infantil é a socialização, né? E na educação, não, se as pessoas estão em casa, não vai haver. Bom, em relação a essa questão das instituições de ensino, foi editado pelo governo federal a medida provisória 934 de 2020. E ela estabelece que as instituições de ensino, ensino fundamental, ensino infantil, ensino superior, englobando as universidades e faculdades, elas não precisariam cumprir todos aqueles dias letivos, né, que foram contratados anteriormente. E aí, a partir dessa medida provisória, surgiram diversas discussões em relação ao tema. Na questão do ensino infantil, realmente fica complicado fazer esse ensino à distância, né? O que algumas escolas vêm observando é o seguinte: elas estão esperando quanto tempo essa pandemia vai durar para que, por exemplo, elas pudessem dar aulas no mês de julho, vamos supor que a pandemia dure até junho, uma hipótese. Então, ela conseguiria dar aula em julho, daria aula em dezembro, em janeiro, substituía o período das férias escolares pelos períodos atuais, né, onde se há o ensino. Então, essa é uma estratégia que vem sendo adotada por algumas instituições de ensino. Outras instituições de ensino estão optando pelo ensino à distância, né? Então, faculdades, universidades e até escolas, né, que tem segundo grau, enfim, estão adotando esse ensino à distância. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte: esse ensino à distância, ele não tem a mesma qualidade do ensino presencial e não foi aquilo que foi contratado originalmente. As pessoas contrataram o serviço presencial e ele não tem a mesma qualidade que tem o serviço à distância. Então, isso tem que ser observado nessa questão da medida provisória que trata das instituições de ensino e das mensalidades escolares. Então, a gente falou desde o início, né, Daniel, do dever de cooperação, do bom senso, do respeito à boa-fé objetiva, à lealdade e confiança. Então, eu acho que é plausível que as duas partes possam sentar e fazer um acordo, né? Eu acho que super razoável a questão da redução das mensalidades escolares nessa questão, nesse período, né? Então, isso tem que ser levado em conta, né? E os PROCONs, eles têm também o dever de atuar, né? De fiscalizar essa questão nos estados, nos municípios, até porque muitas instituições de ensino estão adotando, às vezes, um ensino à distância com vídeos de 30, 40 minutos em substituição a um dia inteiro, um dia letivo inteiro. Então, a gente observa que não é a mesma condição, né? Isso não é a mesma qualidade e não é a mesma aula que está sendo dada. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? É dessa forma que eu penso em relação às mensalidades escolares. Acredito que elas podem, sim, ser reduzidas, sob pena até de haver responsabilização, né, no futuro desses fornecedores. Deixa eu só fazer aqui alguns acréscimos a isso que você está falando. Fora isso tudo que você falou, eu vou só conversar um pouquinho aqui com o João Paulo. Acho que o João Paulo é o seu sócio, né? Isso. Ele falou primeiro da questão da educação infantil, né? Realmente, João Paulo, segundo a LDB, salvo engano, não pode haver EAD ou coisa parecida para a educação de 2 a 6 anos, salvo engano. Então, a escola teria a obrigação... A Natana até comentou aqui, Daniel, que é minha aluna que você tinha falado, né? Se a educação infantil manda uma folha para imprimir desenho e querem mensalidade integral. Realmente, há que sim. Não, é como o João Paulo bem disse, a educação infantil, o propósito maior dela não é ensinar a criança, é socializar. Socializar. Então, ou seja, em outras palavras, a criança vai lá para criar novas amizades, saber conviver com crianças da mesma idade. E isso não é educação propriamente dita, como se fala, né? Então, o entendimento, que até onde eu li até agora, é que os pais podem, inclusive, suspender o contrato sem nenhum dever de pagar. Eu volto àquela ressalva que eu fiz, de que eu não acho isso uma medida adequada se você pode pagar por causa dos reflexos que isso pode ter. Eu, em casa, como eu disse, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 4. Elas começaram ontem essa questão dessas aulas através da internet. Eu sou sincero em dizer, e infelizmente, para mim, eu acho totalmente improdutivo. Inadequado e improdutivo, principalmente para de 4. Você imagina uma menina de 4 anos ficar 30 minutos olhando para um computador, vendo a professora falar alguma coisa e tendo que interagir, tendo que fazer alguma coisa.
não serve. Eu estou dizendo a minha experiência, não serve. Isso aí eu não estou questionando nesse momento, porque eu acho que é um jeito de, pelo menos, ela passar o tempo de uma maneira um pouco diferente, mas como escola, como justificativa para mensalidade, para mim não há. Na minha percepção, são 2 pontos. O primeiro, para que se for mais de 6 anos, a escola tem que dar um desconto. Aí esse desconto vai variar, dependendo da redução de custo ou não. E com relação à educação infantil, pode haver essa suspensão. Inclusive, o Ministério Público aqui de João Pessoa, da Paraíba, ele editou uma recomendação dizendo que os pais, vou até ler aqui a recomendação, eles colocaram o seguinte: a todas as instituições de ensino privado de educação infantil, se não for possível suspender as férias, devem suspender o contrato de educação. Ou seja, ele já foi mais radical, ele foi para aquele ponto que eu não gostaria de chegar. Mas ele chegou. E eu acho que tem fundamento essa orientação. Porque não há essa justificativa, não tem como adequar uma educação de uma criança de 2 a 6 anos desse tipo de atividade, você pegar uma folha. E no caso, pronto, na minha residência, volto para o caso específico. Na minha residência, sou eu que estou em casa trabalhando em home office. Minha esposa, ela está tendo que trabalhar externamente, porque ela trabalha na área de saúde. Então, eu estou em casa, tendo que dar apoio para 2 filhas e trabalhar ao mesmo tempo. Não dá certo, não tem condições. Aí teve alguém que falou, não sei se foi Natan também, alguém falou que estava tendo que contratar pessoas de fora para ajudar. Para a própria Natan. Os pais estão tendo que contratar, aumentou os custos dos pais. É isso que eu estou dizendo. É uma situação que, do meu ponto de vista, o consumidor se sobressai facilmente, mas a gente tem que voltar à questão do bom senso. Né? Se a gente puder pagar, até onde a gente puder pagar, a gente paga. Agora tem que tentar negociar com a escola. A escola também não pode ser irredutível. Eu digo para as pessoas que me procuram, olha, se a escola for irredutível, cancele o contrato. Você está tentando negociar e ela não quer negociar, então você cancela o contrato. Você fez sua parte, ela não quer, então ela arca com as consequências. Exatamente. É o dever de cooperação, de harmonização, buscar sempre o acordo e, caso não haja, aí sim mesmo buscar as vias judiciais. Né? Eu queria trazer um assunto um pouquinho mais polêmico. Eu queria tratar da medida provisória agora. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria tratar sobre a medida provisória 948. Né? Essa medida provisória, eu vou falar uma questão aqui, interna corpus, como se fala. Quando ela foi publicada, gerou uma certa discussão no nosso grupo de WhatsApp. Né? Sim, verdade. Entre nós dois, porque realmente tem essa questão também, João Paulo, tem essa questão da forma de contratação, mas a gente está num estado de exceção que algumas nuances podem ser contornadas, né? Certamente a escola vai conseguiria alguma justificativa para esse tipo de adoção. Enfim, é uma questão difícil. Mas vamos tentar passar para esse outro tema, porque a gente já está num horário relativamente avançado, senão a gente não consegue. Não houve uma difícil para concordar com o não presencial. Como eu estou dizendo, como a gente falou, João Paulo, vocês têm que tentar negociar. Se não chegar a um consenso, vocês vão para a última via, que seria PROCON e Justiça. Vamos só tentar passar por esse outro ponto, essa questão um pouquinho mais delicada, que é a da medida provisória 948, de 2020, que fala dos cancelamentos de serviços turísticos e culturais. Essa medida provisória, ela diz, de um modo geral, que os serviços e eventos de natureza artística e turística, se forem contratados e que iriam ser realizados durante essa pandemia, e por causa da pandemia não puderam ser realizadas, algumas consequências seriam adotadas. De um modo geral, a medida, como as demais, visam novamente privilegiar o fornecedor. Né? Ele diz que o consumidor ele vai ter o direito a remarcar, é basicamente o direito de remarcar, apesar de ter outras coisas, basicamente o direito de remarcar no prazo de 12 meses. Aí a gente chega a várias consequências que podem ser bastante complicadas, porque se o consumidor não quiser mais essa viagem, não quiser mais esse show, porque tem muita gente que vai voltar daqui a pouco e vai passar 1 ano, 6 meses sem querer pisar numa casa de festa com medo de aglomeração. Aí, isso o legislador, que nesse caso, aí é um ponto que eu concordo, fortemente com o Dante, a pessoa que fez essa medida provisória, ele fez de um jeito totalmente inapropriado. Ele violou todas as linhas jurídicas para fazer essa redação dessa medida provisória. Mas eu vou deixar o Dante falar um pouquinho mais disso, que ele é o especialista nessa área.
Bom, a medida provisória 948, ela tem um grave problema de redação legislativa, né? Eu estava até assistindo a live também do professor Bruno Miragem, hoje de manhã, ele tocou nesse assunto também, né? Ele até chegou a mencionar que essa medida provisória 948 é desastrosa. Ela traz 2 pontos de muito prejuízo ao consumidor de serviço de prestação de serviços turísticos, né, e no caso de eventos culturais, né. A primeira questão aí, que viola os direitos do consumidor, é que não houve a opção de reembolso por parte do consumidor. Nas alternativas que estão dadas lá no artigo 2º da medida provisória 948, não é possível o consumidor pedir o reembolso. E esse pedido de reembolso, ele foi ofertado, disponibilizado lá na outra medida provisória na questão do serviço de transporte aéreo. Mas no caso dos serviços turísticos, não foi dada a opção do reembolso. Então, o consumidor, ele tem obrigatoriamente que ficar com o crédito, ele pode fazer outro acordo, adiar a viagem, mas ele não pode pedir o reembolso. Quer dizer, isso aí é um absurdo, né? Um absurdo. Inclusive, isso poderia até gerar um enriquecimento sem causa, né, por parte do fornecedor. Como assim o consumidor, ele não pode ter direito ao reembolso? E outra questão também muito grave nessa questão da medida provisória 948 é o artigo 5º. O artigo 5º, ele traz uma redação esquisita, ela é tão teratológica que eu vou até ler aqui o artigo 5º da MP 948, diz assim: as relações de consumo regidas por essa medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades nos termos do artigo 56 do CDC. Então, de antemão, logo ele afasta o artigo 56, ou seja, afasta qualquer tipo de penalidade que possa haver. Então, ele acaba com a função do PROCON, dos órgãos fiscalizadores, e além disso, esse artigo 5º, ele tem uma redação horrível, ele diz, inclusive, que essas relações não sejam danos morais. Isso não pode acontecer. O juiz é que tem que analisar, no caso concreto, se cabe ou não dano moral. Vamos supor que a pessoa comprou uma passagem e aí não houve esse acordo, que é mencionado lá no artigo 2º, e há uma cobrança vexatória por parte da empresa de turismos, né? Então, nesse caso, não haveria dano moral? Como é que pode uma medida provisória, por meio desse artigo 5º, excluir a priori, ou seja, na hipótese, o dano moral? O caso concreto é que vai dizer se há ou não dano moral, se há ou não lesão ao direito, à imagem, à honra, à integridade, enfim, à dignidade humana. Isso é o caso concreto que vai dizer. Então, essa medida provisória, ela é um pouco problemática, né? E mais uma vez, como você comentou muito bem, Daniel, ela parece que inverte, né, as posições. Ela veio, parece que, para auxiliar esses serviços de turismo, né, das empresas, mas elas acabam violando diversos direitos do consumidor. Com relação a esse artigo 5º, foi um dos pontos da nossa divergência no grupo do WhatsApp, porque realmente eu acho que essa redação é totalmente absurda e teratológica, como você mesmo disse. Para mim, eu podia rasgar e jogar fora, com todo respeito a quem fez. Mas eu sempre tento, principalmente nesse momento de dificuldade que a gente está passando, em pensar no lado positivo, em pensar no que realmente o cara quis dizer. Ele não disse, mas o cara que fez isso aí, ele quis dizer, eu penso isso, ele quis dizer, quando ele usou relações de consumo, ele deveria estar querendo dizer que o cancelamento do serviço em decorrência da pandemia não dá direito ao dano moral. Eu acho que talvez tenha sido essa a intenção. Mas ele fez uma abrangência totalmente absurda. Ele disse que qualquer relação dessa, independente do ato que decorra, independente de qualquer reflexo que decorra dela, não ensejaria dano moral. Realmente a redação é totalmente absurda e bizonha. Mas eu prefiro também insistir nessa ideia de que uma interpretação desse artigo pelos julgadores não vai ser tão abrangente como ela tenta demonstrar. E também tenho fé de que, se ela for confirmada na legislação, ela vai ser alterada também. Porque essa medida provisória, do jeito que está, ela não tem a menor condição de permanecer vigente em nosso ordenamento jurídico. Você até falou do caso seu aí, das suas filhas, né, também. Eu tô nesse caso aqui, viu, Daniel? Porque eu fiz uma compra de uma viagem, né, que seria para julho desse ano. Era uma viagem até para os Estados Unidos, que é o foco, né, da pandemia do coronavírus. E realmente não há condições, né, de fazer essa viagem agora. Então,
quando saiu essa medida provisória, né, eu vi que todo mundo ficou de cabelo em pé, e eu também, né, porque eu falei, meu Deus, quer dizer que eu não vou ter direito a reembolso? Então, a gente tem que observar isso, né, ficar atento, saber que o CDC tem a eficácia supralegal, ele prevalece, saber dessa situação de hipervulnerabilidade situacional que nós estamos vivenciando, né, e ter cuidado com a interpretação assodada de algumas normas que saem aí, e a gente fica, né, a gente é pego de surpresa, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no assunto, porque a Natana, inclusive, ela botou que estava revoltada, então deixa eu tentar só fazer um adendo com relação a isso. Ela está insistindo aqui na questão das academias, tanto ela quanto, acho que minha mãe também falou, e as academias. Enfim, a Natana pediu para falar sobre a academia, eu vou falar aqui rapidamente, só para manter a interação com o pessoal. E antes de acabar, não sei se falta muito tempo, tenho que falar da publicidade que eu prometi lá ao Deusinei. Mas fale, Daniel, por favor. Faltam 10 minutos, vou só falar rapidinho aqui sobre essa questão. Ok. Com relação, Natana, à questão da academia, se você fechou um plano de 12 meses e, segundo você diz, usou só 5 dias, na minha visão, com certeza você tem direito ao cancelamento. Isso aí eu não tenho dúvida, não. A academia é diferente da escola. Você paga para usar. Se você não usa, a academia não tem a obrigação, quer dizer, você não tem a obrigação de pagar. Então, se por um acaso, infelizmente, a academia deixou de funcionar, ela tem a obrigação de cancelar a cobrança do cartão de crédito que ela fez para você e restituir qualquer valor que tenha sido cobrado da sua fatura. Isso aí é praticamente pacificado na questão do consumidor. Para a academia, infelizmente, ela está na parte mais que vai sofrer nessa situação. Minha prima Luciana Ponte, deixa eu mandar um abraço para ela aqui, ela está elogiando, dizendo que a gente tem que fazer mais lives, dar mais orientações. Então, no futuro, a gente pretende fazer, né, Daniel? Futuras lives. Um abraço, minha prima. Pronto. Não, Hannah, na minha visão, Natana, só para finalizar esse assunto, na minha visão, você não tem a obrigação de aceitar o crédito da academia, não. Ela tem a obrigação de restituir. Isso aí cabe a você essa opção, e não a academia. Vamos tentar passar para outro tema, porque só minha conta aqui faltam 8 minutos mais ou menos para acabar. Vamos tentar passar para outro tema e outro... Então vamos falar um pouquinho dessa questão da publicidade nas lives? Vamos, é um temazinho que é o tema do momento, né? Isso. A questão é o seguinte, é que vários cantores fizeram lives recentemente, viu, Daniel? E um caso que muita gente vem me perguntando, e muita gente até que é fã aí do cantor Gustavo Lima, perguntando, mas por que o CONAR resolveu abrir uma representação, uma denúncia contra o cantor Gustavo Lima? Será que isso é perseguição? Será que eles não gostam de sertanejo? Não tem nada a ver com isso. E esse Hã? E só para continuar a sua linha, como hoje em dia tem muito essa questão de Globo, né, tudo contra a Globo, muita gente está dizendo que isso é culpa da Globo, mas ainda não, porque realmente a publicidade... Verdade, exatamente. Isso foi a Globo, né? Tudo é culpa da Globo. E o pessoal falando isso. Então, o que aconteceu? O CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ofertou uma denúncia, né, em face do cantor Gustavo Lima, e na argumentação da denúncia, o CONAR disse que a live do cantor Gustavo Lima desrespeitou algumas normas de direito do consumidor. E que normas são essas? Primeiramente, ela desrespeitou o artigo 37, parágrafo 2º do CDC, que trata da publicidade abusiva. Segundo essa norma, não pode haver uma publicidade que faça com que o consumidor se comporte de forma prejudicial à sua saúde e segurança. Então, pelo fato do cantor supostamente ter ingerido bebida alcoólica demasiadamente, né, com excesso, isso teria violado, isso teria sido uma publicidade abusiva. E, além disso, não houve uma identificação que ali tratava-se de uma publicidade, ferindo o artigo 36 do CDC, que diz que toda publicidade deve ser fácil e imediatamente identificada pelo consumidor. Então, a Ambev, que estava patrocinando essa live do cantor Gustavo Lima, ela, inclusive, respondeu essa reclamação aí, essa denúncia do CONAR, dizendo que orientou, ela manda um guia para todos os artistas que são patrocinados, né, pela empresa, pela Ambev, orientando, mas que não foi seguido, enfim. E isso causou uma polêmica nas redes sociais, na internet, sendo que não, que
no Big Brother havia também gestão de bebida alcoólica, enfim. O fato é que o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, ofertou essa denúncia e ainda não houve resposta, né, por parte do cantor Gustavo Lima. Tem gente que me perguntou, Daniel, mas o Gustavo Lima pode ser preso? Calma, não pode ser preso. É só uma questão de adequação da publicidade, né, que deve haver nesse tipo de live, né? Até porque o público infantil muitas vezes assiste esse tipo de live. E ocorre que aquela classificação indicativa que existe na TV não há na internet. Só que eu sempre alerto, a internet, como muitos possam entender, possam tentar achar que é uma terra sem lei, mas não é. A internet também é regulamentada pelo CDC. Então, esse tema da publicidade é muito caro para mim. No meu doutorado, eu estudei a temática da publicidade subliminar na internet e agora, no pós-doutorado, que eu estou finalizando, sob a orientação do professor Adalberto Pascoaloto, eu estou trabalhando o tema da publicidade nas redes sociais e de que forma ela impacta a vida do consumidor. Então, uma publicidade dessa que parece uma publicidade que é feita ingenuamente, ele está bebendo lá uma cerveja, quem não faz isso? Mas o público infantil, de adolescentes, pode ser que seja sugestionário. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de conduta e observar que há, sim, violação a alguns preceitos do CDC. Quer dizer, deveria ficar claro para o consumidor que haria uma publicidade, avisos de, por exemplo, beba com moderação, ou avisos de que ali haveria uma publicidade, aquela ingestão estava sendo feita propositalmente. Então, tudo isso precisava ter ficado mais claro. É verdade, porque é como você disse, né? O problema não é que o cantor beba durante as lives, porque eu já assisti algumas dessas lives e eu vi alguns outros cantores que bebiam, mas sem esse incentivo. A gente tem que reconhecer que é como se fosse um incentivo à bebedeira, até mesmo porque a maioria dessas músicas é nessa linha, né? Tem que beber, tem que fazer não sei o quê. E isso influencia algumas pessoas, não tem como negar isso, principalmente os mais jovens. Então, tem que haver a advertência, no mínimo, e a informação de que isso é uma publicidade. Não pode haver, não sei se o correto seria mensagem subliminar, publicidade subliminal ou merchandising. Tá? Eu sempre me confundo aí nessas... O Thiago radicalizou aqui, viu, Daniel? Ele disse, é só não assistir essas lives sertanejas, ele disse. Thiago, meu irmão, meu cabo do coração. Enfim. Só para esclarecer, o merchandising é aquela publicidade que é feita na dramaturgia. Então, por exemplo, quando a Giovanna Antonelli ou a Paula Oliveira chega lá no carro e aparece o símbolo da Toyota, isso é um merchandising, quer dizer, a publicidade inserida na dramaturgia. A publicidade subliminar é aquela que atinge o inconsciente do consumidor, fazendo com que ele se comporte de maneira irrefletida nos hábitos de consumo. Então, o consumidor não percebe conscientemente que ele está sendo induzido ao consumo. Essa é a diferença básica. O João Paulo aí falou também, fez uma observação interessante. Ele disse, imagina aí o beba com moderação, entre aspas, na tela de Gustavo Lima virando um litro no gargalo. A questão é essa. Infelizmente, a bebedeira em si seria amenizada. Aparentemente seria bizonho isso, mas pelo menos seria amenizado, porque tem uma advertência lá. É aquela questão de cigarro. Fumar faz mal, fumar causa câncer. Tem a informação. Se o cara está bebendo, está fumando, é porque ele quer, mas ele foi informado, que é um dos principais direitos do consumidor, né? O direito à informação. Isso. Então, tendo a informação de que você deve beber com informação, se tivesse algum mecanismo de colocar um limite de etário, né? Se essa live é para maiores de 18 anos, apesar de não haver o controle, porque ninguém em casa praticamente consegue ter esse controle de deixar o filho de assistir isso, porque ele está com um celular ou outro, mas ele cumpriu o dever dele. O artista ele cumpriu o dever dele de dar a informação. Se o consumidor vai seguir uma outra linha, aí é outra coisa. E fora a questão da publicidade, a própria atitude dessa de Gustavo Lima, ele incentivou mesmo. Ele acha que essa questão de beber é uma coisa bacana e ele dá essa ideia de que a bebida é excelente. Então, vai estar incentivando essa questão da ingestão de bebida alcoólica e que é uma questão que faz mal para a saúde. Eu gostaria apenas de alertar a você, Dani, que a gente está com 1 minuto e 10 segundos para finalizar a live. Aqui. Ele abre um cronômetro avisando. Então, acho que está na hora da gente se despedir do pessoal. Algumas pessoas pediram para a gente continuar essa live de hoje, mas eu acho que a gente poderia fazer em outro dia.
trazer E o pessoal está perguntando também, Daniel, antes que acabe o tempo, se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, né? Então o pessoal vai ter essa live disponível. Eu vi algumas pessoas perguntando, vai ficar salva. Vou salvar, ela vai ficar salva 24 horas na página do Rocha Advocacia e vocês conseguem compartilhar com outras pessoas se quiserem também, né? Então, aproveito, Daniel, já para me despedir de você, queria lhe agradecer demais, viu, pelo convite. Foi excelente esse bate-papo, super leve, descontraído. E lhe parabenizar mais uma vez, né, seu aniversário hoje. Quero dizer que foi ótimo aqui. Com certeza, no futuro, vamos fazer outras lives aí para debater esses temas tão palpitantes, viu? Um grande abraço para sua mãe. Eu vi que ela participou bastante da live, dona Aparecida. Um grande abraço. Abraço para os meus alunos da Universidade Federal. 6 segundos. O Instagram vai Um abraço.